Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele dá uma direção ao seu discípulo Timóteo. Ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Essa é a missão que Paulo passou para Timóteo. E essa também é a missão que nós recebemos. O nosso chamado é pregar a verdade, é falar a verdade e viver a verdade. E para você falar a verdade, pregar a verdade, é preciso coragem. Porque o medo leva a pessoa a mentir. Uma criança, ninguém ensina a criança a mentir, nem precisa. A criança quebrou alguma coisa, a criança fez algo, o instinto da criança fala para ela que ela vai ser chamada a atenção, repreendida, punida. E o medo leva a criança a fazer o quê? A mentir, por instinto, para se livrar da punição. Então, para você falar a verdade, você tem que ter coragem. A Bíblia fala que Deus, Ele tem nos dado um espírito de coragem, e não um espírito de covardia. Coragem para quê? Coragem para viver a verdade, falar a verdade, porque isso exige de nós coragem. Você confrontar a mentira exige coragem, exige fé, a tempo e fora de tempo. Nós não podemos viver um evangelho para agradar, para entreter, mas nós temos que viver um evangelho que transforma, que liberta, que salva. E esse é o evangelho baseado na verdade. Amém, pessoal? O apóstolo Paulo, ele continua no versículo 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai vir um tempo em que as pessoas não suportarão mais a verdade, serem exortadas, repreendidas, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Esse tempo já chegou. Nós vivemos dias em que muitos não suportam a verdade. Trocaram a cruz pelo conforto. Substituíram a obediência pela conveniência. Querem um evangelho sem renúncia, sem fé, sem sacrifício, sem santidade. Inclusive, hoje em dia virou moda todo mundo
acha muito bonito falar que é evangélico. No começo do ano, eu vi até uma reportagem que teve um estado que contratou uma cantora gospel para abrir o carnaval. Então, olha só, teve o carnaval e a abertura do carnaval foi com a música o quê? Gospel. Então, as pessoas elas estão querendo viver um evangelho das facilidades, da conveniência, misturando as coisas. E nós temos que guardar a nossa fé, o nosso coração. Nós temos que guardar o verdadeiro evangelho, que é da fé, do sacrifício e da renúncia. Lembre-se, muitos chegaram até Cristo quebrados, humilhados, necessitados, e Deus os recebeu, Deus curou, Deus libertou, mas depois que a dor passou, essas pessoas viraram as costas para Deus. Isto é muito comum dentro da igreja. Quando a pessoa ela está buscando melhorar de vida, quando a pessoa está buscando resolver o problema dela, assim que ela resolve o problema, a chance dela abandonar Jesus é muito grande. Por isso que você não pode vir na igreja apenas buscar as bênçãos. Vou te dar um exemplo. Talvez você está desanimado na igreja. Por que você está desanimado? Talvez a sua fé esteja em baixa. Talvez você não estava nem com vontade de vir hoje na reunião. Você tem que se perguntar, por que a minha fé está assim? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou me esfriando? A pessoa, ela se esfria quando ela está olhando para as bênçãos materiais. E ela deixa de olhar para a salvação. Porque a pessoa que tem um compromisso com a salvação, ela pode estar passando lutas, problemas ou não, ela vai estar buscando, ela vai estar orando. O que traz a pessoa na igreja não é se aquele problema foi resolvido ou não. O que traz ela na igreja é que ela está buscando a sua salvação. Porque se você está lutando apenas para resolver a sua dor, você vai desanimar. Você vai se esfriar. Tem pessoas na igreja que se esfriaram. Tem pessoas na igreja que saiu e você chama ela para voltar, o que ela diz para você? Ah, não vou lá não. Não resolveu o meu problema. A pessoa, ela não entendeu. Ela não entendeu que o que Deus quer fazer na vida dela não é apenas resolver aquele problema. Deus, Ele quer salvar a alma. Amém, pessoal? Você precisa ter essa consciência. Não é seguir a Cristo, não é por um tempo, não é receber um favor de Deus, é para sempre. Amém? É para sempre. É até depois da morte. Vocês estão compreendendo? Então você tem que analisar o que me trouxe aqui hoje.
Será que eu estou querendo resolver apenas uma dor? Por que eu estou com a minha fé esfriando? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou sem vontade de orar? Porque Deus não resolveu o problema que eu estou passando? Mas eu não posso esperar de Deus apenas resolver esse problema. Eu estou buscando a Deus pela minha salvação. Tem problemas que você está passando que você mesmo vai resolver. Vocês estão compreendendo? Tem problemas que você está passando que com o tempo vai se resolver. E tem problemas que a gente passa que são coisas naturais da vida realmente. Então, você tem que ter isso bem claro dentro de você. O meu objetivo, o que eu mais quero é a minha salvação. Você tem que querer a sua salvação mais do que tudo. Mais do que tudo. Porque na hora que o diabo, ele lhe oferecer algo, como o diabo ofereceu para Jesus, quando vier a tentação e o diabo lhe apresentar algo em troca da sua salvação, você vai dizer o quê? Não. Você vai dizer não. Vocês estão compreendendo? Quando você passar por uma tentação e o diabo oferecer, olha, eu estou te oferecendo isso em troca da sua salvação. Um prazer, um momento, uma mentira. Se você quer a salvação mais do que tudo, você vai falar, não, diabo, eu não quero. Porque o que eu estou esperando é muito maior do que isso. A Bíblia fala que o diabo, ele chegou ao ponto de levar Jesus num alto lugar e mostrar todos os reinos do mundo e falar, olha, desiste da sua missão. Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo, tudo. O diabo, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. E o diabo, ele é o dono desse mundo. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você fica falando aí, eu sou filho do dono, né? Já viu a pessoa falando isso? A pessoa fala que ela é filha do dono desse mundo. Alguém aqui é filho do dono? Não fala isso não. Porque o dono desse mundo é o diabo. Não é Deus não, pessoal. A Bíblia fala sobre isso. Tanto é que o diabo, ele ofereceu tudo para Jesus, se ele abrisse mão da missão dele. Mas Jesus falou não. Somente a Deus adorarás. Por que que Jesus renunciou a todos os reinos desse mundo? Porque o céu é muito mais precioso. A eternidade é muito mais precioso. O diabo, ele pode ser o dono desse mundo, mas vai chegar um momento que esse mundo não vai existir mais. E o diabo será lançado no lago de fogo e acabou o tempo para ele. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E nós temos que fazer a boa escolha. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que que Jesus falou sobre isso? Os humildes de espírito.
Porque a humildade abre o coração para Deus. E você sabe o que fecha o coração de uma pessoa? O orgulho. O orgulho é que tranca o coração. A pessoa que ela acha que não precisa se curar, ela acha que não precisa mudar, ela acha que não precisa de Deus. Tudo isso é orgulho. O orgulho é uma porta que tranca o coração, que impede o Espírito Santo de entrar na vida de uma pessoa. A humildade abre as portas. Por isso, Jesus ele disse: o reino dos céus são dos humildes de espírito. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar a cada dia. Nós precisamos nos transformar a cada dia. Você tem que ter esse desejo. Olha, eu quero me tornar uma nova criatura. Se você pensa o seguinte: olha, eu nasci assim e eu não preciso mudar nada em mim, então a sua alma está correndo um sério risco. Porque Jesus ele foi bem claro quando falou com Nicodemo: se você não nascer de novo, se você não se tornar uma nova criatura, você não poderá nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, a humildade, ela abre o coração, abre o caminho para que o Espírito Santo possa entrar na nossa vida. Mateus 15, versículo 8, diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que acontece com esses evangélicos que estão buscando o evangelho da facilidade. Eles podem adorar, louvar, cantar hinos, orar, mas eles estão fazendo isso da boca para fora. E o coração está longe de Deus. O verdadeiro cristão, porém, é diferente. O verdadeiro cristão, ele se submete à palavra. Ele entende que a Escritura foi inspirada por Deus. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: a Bíblia, ele é um livro. Quem escreveu a Bíblia foram homens, foram profetas, foi Moisés, foram os discípulos. A Bíblia fala que foi escrita por homens, mas ela foi divinamente inspirada por Deus. Amém? Foram homens que escreveram, mas inspirado pelo Espírito Santo. Há uma diferença entre inspiração divina e ter uma ideia. Tem pessoas que ela tem o quê? Tive uma ideia, vou fazer um livro. Moisés, ele não teve uma ideia. Tive uma ideia, eu vou escrever tudo que a gente está passando aqui, vou deixar registrado num livro. Não foi isso, não foi uma ideia. Foi o próprio Deus quem ordenou a Moisés que escrevesse. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo inspirou os discípulos a escrever. A Bíblia é clara sobre isso.
o último livro da Bíblia, o Apocalipse, a Bíblia fala que o apóstolo João, ele estava preso, ele tinha sido preso, perseguido, preso na ilha de Patmos, e ele teve uma revelação. Foi revelado para ele o Apocalipse. E o que ele viu, ele escreveu. Isso é muito forte. Então, quando alguém chegar para você e falar, isso é só um livro. Não. Você vai pegar essa passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada. E diz mais, ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia, ela serve para ensinar. Tudo que está aqui, o que deixaram registrado para nós, é para nos ensinar, para repreender. O que está na Bíblia é para nos repreender, para corrigir. Deus, pessoal, Ele sabe que nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ter a humildade para ser corrigidos. Todos nós, eu, você, ai daquele que achar que não precisa ser o quê? Corrigido. A Bíblia, uma das funções dela é nos corrigir. Nós temos que nos deixar corrigir. E para instruir em justiça, a Bíblia, ela nos instrui no caminho da justiça. Quem é um verdadeiro cristão nunca foge da correção, porque sabe que Deus corrige a quem Ele ama. Hebreus 12, 6 fala sobre isso. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus, Ele corrige e açoita a qualquer um que recebe por filho. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos moldar a palavra ao nosso gosto. Pegar partes da Bíblia que nós gostamos. Pegar um versículo que serve para a gente. Somos nós que temos que nos moldar a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se moldar. Inclusive, você tem que tomar cuidado quando você for comprar uma Bíblia. Hoje, a Bíblia está sendo atualizada e alguns versículos estão sendo removidos. Você sabia disso? Aos poucos, eles estão reescrevendo a Bíblia. Você tem que tomar cuidado, não é em qualquer Bíblia que você pode comprar, adquirir. As novas versões agora, elas estão vindo com versículos faltando. E cada vez mais vai estar acontecendo da Bíblia sendo reescrita, sendo moldada ao mundo de hoje. Então você tem que conservar as suas raízes, não negociar a verdade. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele está voltando. Você crê nisso? E ele virá para julgar vivos e mortos. Naquele dia, só estará seguro aquele que edificou a sua fé, sua vida sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, não é aquele que conhece
todo aquele que conhece a minha palavra. Não, não. Todo aquele que escuta e as pratica. Será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos que falar a verdade, viver a verdade, não apenas com palavras, não apenas da boca para fora, mas nós temos que viver uma fé verdadeira. Você diz crer em Deus, você diz ter fé, crer na salvação, isso não pode ser apenas da boca para fora. E você mostra isso, sabe quando? Quando você passa lutas, tribulações, quando você é tentado. Tudo isso é uma prova para você examinar a si mesmo se você está na fé. Amém? Fiquem de pé.